E aí, pessoal, tudo bem? João aqui de novo. Vou fazer mais um vídeo aí pra vocês. Vocês viram que o último vídeo ele ficou muito grande, então a gente vai acelerar um pouco a coisa, porque, ou na verdade a gente vai ter que fazer mais vídeos, né? Aquela ideia de 2 vídeos no máximo por período histórico não vai dar muito certo. Então, esqueçam aquilo, a gente vai ter que ser um pouco fazer um pouco mais de vídeos, tá? Vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na última aula, pra gente retomar de onde a gente parou? Bom, o Filosofia Antiga, nosso tema, né? Meu e-mail aí, joão.mateusdoct, D-O-C-T, @gmail.com, certo? Vamos lá. Bom, a filosofia, né? Filos, amor ou amizade, e sofia, saber ou sabedoria, então, amor ou amizade pela sabedoria. A filosofia surge no enfraquecimento da ideia do mito, pela desmistificação geográfica e pela exigência de uma reflexão racional de decisões políticas, certo? Os primeiros filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, porque eles estão buscando a arqué, um elemento primordial para resolver o problema cosmológico, que é qual é a origem de tudo. O primeiro filósofo, Tales de Mileto, que identifica a arqué como a água. Outros filósofos pré-socráticos, cada um deles com um conceito diferente. A introdução aqui à filosofia atomista, a escola atomista, né, que tem o átomo, o elemento não divisível, como a principal diferença aqui entre a escola jônica e a escola atomista, certo? E aqui onde a gente parou. Resumindo aqui, de uma forma um pouco mais sucinta, Heráclito, o obscuro, certo? Defendia o quê? Que a realidade pode ser resumida em opostos. Toda realidade é composta de opostos. E essa força de opostos lutando um contra o outro gera uma constante mudança, um fluxo constante de alteração da realidade, certo? Porém, essa realidade ela é ordenada, ela é racional e ela é guiada por uma racionalidade intrínseca da natureza que é como uma chama, um fogo primordial. Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito é o filósofo do tudo flui, nada continua igual, certo? Inclusive, a postura de vocês traz aquela frase bem interessante do Heráclito, que é eu não posso entrar 2 vezes no mesmo rio, né? Quando eu entro, o rio já é diferente e eu também já sou diferente, né? É a interpretação real daquela frase, né? E o seu oposto, Parmênides. O ser existe, né? Algo é sempre a mesma coisa e qualquer mudança é sempre aparente. Como o ser é tudo que existe, o não ser não existe. Eu sou sempre alguma coisa. Então eu não fico mudando. A minha aparência pode mudar, mas o meu ser continua a mesma coisa. É aquele lance da semente. Vamos ver se eu consigo explicar melhor hoje, porque até eu me embananei com essa filosofia do Parmênides. A semente continua sendo um ser exclusivo, um ser único. Mas não é como se depois que a árvore brota, a semente continua existindo enquanto semente. A semente se torna. Não é como se fossem 2 seres diferentes, é como se fosse o mesmo ser em 2 imagens diferentes, certo? Ficou claro isso? Se não ficou, tudo bem. A gente pode fazer talvez até um vídeo exclusivo só para explicar Parmênides e Heráclito, tá bom? E a frase do Parmênides que melhor pode destacar essa ideia é: o ser é e o não ser não é. Né? É, o princípio da identidade, né, e da não contradição, a gente pode chamar assim, mas isso já é um pouco mais formal em Aristóteles, não em Parmênides. Se ficou alguma dúvida aqui, é só lembrar que. Pode mandar um e-mail, claro, pode mandar mensagem, mas é só lembrar que Heráclito é o filósofo da mudança, de tudo flui, e o Parmênides é o filósofo de que nada muda, as coisas sempre permanecem iguais. E a mudança é apenas aparente, certo? Bom, a gente vai falar ainda de um último pré-socrático que também teve uma influência muito grande na modernidade, que é Pitágoras. Pitágoras ele foi o precursor da escola pitagórica, que é uma escola especializada em matemática e em geometria. Tanto que, para Pitágoras, a arqué são os números. Então, como é que isso funciona? A mônada é uma. Para os pitagóricos, o que compõe a realidade física é a mônada. É uma espécie de átomo. É uma extensão pequena, assim, uma extensão microscópica física,
que vão se juntando e formando a realidade física, certo? Só que essa realidade composta pelas mônadas, ela só pode ser explicada perfeitamente através dos números, porque a matemática ela é intrínseca à realidade. A realidade ela tem uma lógica matemática. Então a verdadeira interpretação da realidade é através da própria matemática, dos números, né, e dos cálculos que envolvem toda essa relação. Os números para os pitagóricos têm uma influência quase que espiritual dentro da realidade. Não é como a gente interpreta que o número, para a gente hoje, o número é só uma invenção humana, uma convenção humana, que é um mecanismo de linguagem para explicar a realidade. Para os pitagóricos, não. Para os pitagóricos, a matemática é a realidade, é a única forma de explicar a realidade, certo? Em termos corretos. Então os números eles são entidades reais e eles estão presentes na realidade e exercem força sobre a realidade, exercem influência sobre a realidade. Disso, Pitágoras e os pitagóricos, eles criam quase uma religião em cima disso. Então, eles têm crenças assim, rituais de purificação, entende? É uma coisa assim bem transcendental a ideia de Pitágoras com relação ao mundo matemático. E os números eles têm uma importância não só física, mas espiritual muito grande na filosofia pitagórica, certo? Um dos conceitos que os pitagóricos pegaram de outras, principalmente religiões orientais, e colocaram dentro dos seus conceitos foi a ideia da metempsicose, que é a noção de reencarnação, certo? Esse conceito é muito importante em Pitágoras porque ele vai voltar com muita força em Platão. Tá? Sócrates também tem uma noção da metempsicose, mas em Platão e nos neoplatônicos isso vai ser muito forte. Tá? A ideia da reencarnação, da metempsicose, e tem muito a ver com conhecimento da realidade, sabe? Então, esse é um conceito muito importante que começou em Pitágoras e que vai influenciar muito fortemente Platão. Então, guardem isso. Pitágoras. Os números, a arqué de Pitágoras são os números e a força que eles exercem na realidade, certo? E agora a gente começa o segundo tópico da nossa aventura pela filosofia antiga, que é a filosofia clássica. A gente vai estudar a tríade de ferro da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, exatamente nessa ordem, tá bom? Vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre os filósofos, esses três grandes filósofos, a gente precisa entender o que são os sofistas. Bom, aqui primeiro a gente tem que entender que houve uma mudança muito forte no paradigma da filosofia, no alvo da filosofia e dos filósofos. Bom, entre os filósofos começou a ter uma noção, os filósofos começaram a ter uma noção de que não é prático e não é útil entender do que a realidade é feita. Isso vai ter muita força em Sócrates. Mas os sofistas são os primeiros filósofos a entender, filósofos, são pseudo-filósofos, vamos dizer assim, eles são os primeiros a compreender que não é útil para a vida humana compreender do que a realidade é feita. Existem preocupações maiores que um pensador precisa pensar. Então a mudança da filosofia, o pensamento da filosofia, ele se volta para o homem, se volta para as relações sociais que o homem estabelece e se volta para como o homem conhece a realidade e não como a realidade se apresenta, certo? Então o foco começou a ser um pouco mais o pensamento interior do homem e como o homem se relaciona com outros homens, né? Como o ser humano se relaciona com outro ser humano. E disso surgem os sofistas. Os sofistas eles ficaram conhecidos como grandes mestres itinerantes, porque eles viajavam de cidade em cidade, ensinando aqueles que pudessem pagar pelo conhecimento que eles ofereciam, certo? Mas que conhecimento é esse, né? Os sofistas eles partiam de um pressuposto extremamente relativista. Para eles, não existia uma verdade absoluta a qual todo ser humano precisava conhecer, ou não existia um belo absoluto que todo ser humano consideraria belo, né? Um bem absoluto que para todo mundo vai ser um bem, né?
Eles são extremamente relativistas com relação à moral e com relação à beleza, com relação à ética, com relação a opiniões, essas coisas. Eles são extremamente relativistas. E por isso eles entendem que você pode perfeitamente convencer outra pessoa a acreditar naquilo que você pensa e acreditar naquilo que é produtivo para você. Por isso o principal produto dos sofistas é a retórica, é a boa oratória. A retórica, né, é a arte de falar bem, e não só isso, mas a arte de convencer, a arte de enganar, entre aspas, né? E é isso que os sofistas vão ensinar para os jovens das cidades, principalmente os jovens que estão interessados na vida política. Né? Os homens mais ricos, eles pagam para os sofistas para eles ensinarem os seus filhos a como convencer em praça pública, como falar em praça pública, justamente para que eles tenham uma vida política ativa. Né? E aí muitos sofistas fizeram fortuna com isso, vendendo uma técnica de retórica, ensinando os jovens a como convencer outras pessoas. Não necessariamente a como estar certo, ou como buscar a verdade, esses conceitos um pouco mais filosóficos, mas a como convencer de que o que você acredita é verdade. Convencer as pessoas de que aquilo que é produtivo, aquilo que é bom para você, é bom e vai ser bom para todos eles, certo? Talvez o maior símbolo do sofista seja o Protágoras, que dá nome a uma obra de Platão, onde Platão fala sobre um diálogo entre Sócrates e o próprio Protágoras sobre a natureza da virtude, sobre se a virtude pode ser aprendida, né? É um dos diálogos que leva o nome do próprio sofista, certo? A frase de Protágoras que melhor expressa essa ideia sofista de relativismo é a frase: o homem é a medida de todas as coisas. Em que sentido isso? Ele está dizendo que o que eu avalio na natureza como belo, ou o que eu avalio na natureza como bom, é o que vai ser bom. Eu sou a minha própria medida, e de forma que o que é bom e belo para mim pode não ser bom e belo para outras pessoas. Então o segredo está justamente em convencer de que o que é belo e bom para mim é belo e bom para outras pessoas. É uma frase de efeito justamente para exaltar a importância do produto dele, a importância da retórica, né? Então, essa ideia relativista é muito bem expressa na ideia: o homem é a medida de todas as coisas. A referência da filosofia agora não é mais a realidade exterior, não é mais a arqué, não é mais aquilo que se apresenta como realidade fora do homem. Mas a referência da filosofia agora é o próprio homem, certo? É como o homem interpreta a realidade, certo? Alguma dúvida sobre os sofistas, alguma dúvida sobre os Protágoras, ou sobre algum dos pré-socráticos que nós passamos até agora? Se tiver, pode mandar. Eu vou estar encerrando essa aula aqui, e na próxima aula a gente já vai falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. É melhor a gente falar dos três em uma aula só, porque fica um pouco mais fácil de relacionar os três, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, tá?